Noite, o Grêmio. Renato, boa noite. O Grêmio saiu com empate da Arena, soma 1 ponto, mas poderia ter conquistado os 3 pontos se não tivesse desperdiçado a chance ali, né, de converter o pênalti. O que faltou para o Grêmio? O Grêmio que criou mais chances, teve chances de abrir o placar e de marcar gols, mas o que faltou para o Grêmio para sair daqui hoje vencedor? Jéssica Maldonado, da Grêmio Rádio Umbro. Eu acho que você falou tudo, né, Jéssica? O Grêmio teve inúmeras oportunidades, tivemos a chance do pênalti. O que faltou? Faltou o gol. Eu acho que a minha equipe se comportou muito bem hoje, durante os 90 minutos. Buscou a vitória o tempo todo. Os números estão aí, foram inúmeras oportunidades. Praticamente o Vanderlei assistiu a partida. Nitidamente deu para ver que o Corinthians veio para o empate, para uma bola parada, para um contra-ataque, enquanto a minha equipe buscou o tempo todo o gol. Criou, tivemos a chance do pênalti também, mas acontece, só acontece para quem está lá dentro. Mas eu fiquei muito satisfeito com a minha equipe. Hoje, se o Grêmio tivesse ganho, todo mundo estaria elogiando e muito a equipe do Grêmio. O Grêmio jogou muito, criou várias oportunidades e venceu a partida. Então, o que eu falei, só faltou o gol para coroar a apresentação da minha equipe de hoje. Renato, sobre o Jean-Pierre, como é que você avaliou o retorno desse jogador ao time? Ele que foi poupado nas 2 primeiras rodadas, porque está enfrentando aí problemas particulares. Teve alguns lances até de decidir o jogo. Como é que você avalia esse retorno do Jean-Pierre? Bruno Halper, Sport TV, Premier. Olha, Bruno, o Jean se comportou bem. Teve bem até acima daquilo que eu esperava, porque o Jean, todo mundo sabe, além do problema particular que ele está vivendo, ele ficou 4, 5 dias sem treinar. Por isso que eu tirei também no segundo tempo, até porque era uma coisa normal ele cansar um pouquinho, mas enquanto ele esteve no campo, ele criou, ele correu, ele ajudou, ele participou bastante da partida, até acima um pouco da minha expectativa, como já te falei. Então foi bem. O mais importante de tudo é que o problema dele particular está se resolvendo da melhor maneira possível. A gente torce para que isso aconteça e a gente possa ter o Jean 100% de cabeça aqui juntamente com o grupo e nos jogos. Mas com a melhora do pai dele já deu para notar que ele se colocou à disposição para a partida e enquanto que ele esteve no campo ele esteve muito bem. Renato, o Grêmio desperdiçou um pênalti hoje, né, com o Diego Souza, mas a estatística dos pênaltis a favor do Grêmio em 2020 também não é boa. Dos 6 batidos pelo time, 4 foram desperdiçados. Por onde passa esse problema, que até é antigo, né? Em 2019 ele também era pauta aí das entrevistas. Paula Menezes, da RBS TV. Paula, a gente treina todos os dias, né? Não é só na véspera do jogo. Todo dia, vários jogadores treinam as cobranças. O Diego só faltou hoje ter olhado para o Cássio. No momento que ele foi bater, o Cássio já tinha caído no canto esquerdo. Mas acontece, só acontece que está lá dentro. Agora não é por falta de treinamento. Inclusive, o Grêmio conquistou títulos já, tanto no estadual como a Recopa, nas penalidades. Então, infelizmente, ele errou, ele é um dos cobradores, ele bate bem. Mas, infelizmente, hoje ele não esteve feliz. Renato, tudo bem? Eu vou ainda na situação das finalizações, o quanto que te irrita ou que te deixa frustrado. Por exemplo, hoje mais de 20 finalizações, 23 no total, e não conseguir concluir pelo menos uma bola, acabar entrando no gol do Cássio. O quanto isso que acaba te frustrando, até porque os treinamentos acontecem diariamente, eu sei que você cobra bastante as finalizações. César Fabres, Rádio Grenal. Olha, César, é lógico que só faltou o gol, aquilo que eu falei. Eu acho que a maioria, se não for todo mundo, na minha opinião, pelo menos, o melhor jogador em campo foi o Cássio. Então isso prova que o Grêmio criou, mas nós encontramos uma parede muito grande do outro lado, que é o Cássio, que é um grande goleiro. Talvez tenha faltado, sim, um pouquinho mais de tranquilidade no último passe, o escolhido o melhor canto para finalização. Mas aquilo que eu falei, eu estou bastante satisfeito com a minha equipe, porque ruim, se fosse aqui hoje, estaria aqui respondendo para vocês, o Grêmio não criou. Não, o Grêmio criou inúmeras oportunidades. E volto a repetir, encontramos um grande goleiro como é o Cássio do outro lado. E além disso tivemos também o pênalti.
Então eu estaria frustrado se a minha equipe não tivesse criado. Minha equipe jogou bem, a minha equipe buscou o gol durante os 90 minutos, o Corinthians nitidamente, volta a repetir, veio para se defender, e o Grêmio foi para cima o tempo todo, criou inúmeras oportunidades. Faltou sim um pouquinho mais de sorte para a gente nas finalizações, além do pênalti. Aquilo que eu falei no início da entrevista, se o Grêmio tivesse ganho o jogo hoje todo mundo estaria exaltando a equipe do Grêmio, que jogou muito, criou muito e venceu o Corinthians. Então, no meu entender, eu já dei os parabéns para a minha equipe no vestiário. Na hora de cobrar, eu cobro, mas mesmo que o resultado não foi tão bom assim para a gente, eu tenho que elogiar a minha equipe, porque a entrega não faltou, oportunidades não faltaram. Então, por isso que a minha equipe me deixou satisfeito hoje. Renato, qual a sua intenção no final do jogo? Ao precisar do gol, ao precisar do resultado, sacar o centroavante, tirar o Diego Souza e colocar o Tassiano. Que leitura e que avaliação você fez para que aquele que é o referencial hoje ofensivo gremista ser tirado da equipe? Foi uma questão técnica, uma leitura de jogo ou desgaste do jogador? O que você pode falar sobre isso? Matheus Dávila, Rádio Bandeirantes. Não, Matheus, é o desgaste mesmo. No primeiro tempo já estava sentindo o Diego bastante desgastado, porque ele é um jogador um pouco pesado e ele se desgasta bastante durante a partida. E não foi porque ele errou o pênalti, não. Mesmo que ele tivesse feito o gol de pênalti, eu iria tirá-lo, porque nós estávamos com ele e com o Jean voltando aí com esse problema dele, e a equipe do Corinthians estava saindo, jogando com uma facilidade muito grande. Então eu coloquei os garotos aí, tanto o Tassiano quanto o Isaac. Tinha que mudar um pouquinho, uma movimentação, e eles são jogadores rápidos, jogadores que fecham bastante o meio de campo. Foi essa a intenção, simplesmente por isso. Eu sei que o Diego é um goleador, é um jogador de área, mas o desgaste naquela altura tinha sido muito grande para ele. Renato, eu também queria seguir nessa questão que a gente ouviu agora aí com o Matheus, com relação às opções que você tem. Eu queria saber da questão Thiago Neves. Você hoje, mais uma vez, opta por Isaac e por Tassiano. Thiago Neves fica no banco. O Thiago Neves ainda não está pronto? O que está faltando para o Thiago Neves ser uma opção real para você no time do Grêmio? É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Não, o Rafael, ele está nos meus planos, sim, lógico que está. O problema é que nós pisamos na bola, houve um erro do quarto árbitro no momento da segunda troca. Eram os dois jogadores para terem entrado ao mesmo tempo, o Lucas e o Tassiano, e de repente fez uma troca por vez. E aí eu perdi a outra troca que eu tinha para colocar mais dois jogadores. Então teve esse probleminha aí, eu tinha mais duas substituições, com certeza ele iria entrar. Mas você sabe que a gente pode fazer somente 3 paradas para as trocas, a não ser que faça no intervalo do jogo. E no momento que eu coloquei os dois jogadores ao mesmo tempo, houve esse probleminha ali na troca e eu perdi mais uma troca. No caso, poderia trocar mais um ou dois jogadores, justamente porque aconteceram 3 trocas, 3 paradas. E aí, no momento que eu poderia fazer mais 2 trocas, eu não tinha mais a chance de trocar, justamente porque houve esse problema aí da troca dos dois jogadores, que entrou um por vez, quando deveria ter entrado os dois de uma vez só. Bom, Renato, falando e ainda nesse negócio de opções de jogadores para o time do Grêmio, enfim, especialmente do meio para frente, você já falou sobre isso em outros momentos de necessidade, né? Você chegou a dizer lá em Fortaleza que poderia ter alguma novidade para esse fim de semana. Evoluiu alguma coisa nisso? Na própria questão do Everton do São Paulo, um outro nome que você esteja vendo dentro do mercado, né? Porque você realmente tem nesse momento poucas opções, né? Além dos garotos, para utilizar no ataque, e imagino que hoje, inclusive, você não tenha deixado o Luciano exatamente no banco, em virtude dessa questão de uma negociação com o São Paulo. Então, o que você pode dizer para o torcedor nesse momento sobre isso, a chegada de reforços, né, porque o campeonato não vai te dar muito tempo também, até para trabalhar, né, algumas opções dentro da equipe. André Silva, da Rádio Gaúcha. Olha, André, o problema é que nós temos poucos jogadores, né, no mercado, a verdade é essa, e os poucos que aparecem é uma dificuldade muito grande para se fazer negócio. Mas eu sempre falo para vocês, eu não costumo falar dos nomes dos jogadores, até porque eu costumo falar do jogador no momento que ele assina contrato com o clube.
Mas você pode ficar tranquilo, o torcedor pode ficar tranquilo que a gente tem conversado bastante. Presidente, diretoria, eu, o Klaus, a gente tem trocado bastante ideias para buscar reforços. Mas não adianta você querer fazer as coisas correndo, desesperados, e de repente você não trazer o jogador certo. Então a gente pensa, eu falo para vocês, 4, 5 cabeças sempre pensam melhor do que uma. A gente tem trocado ideias. Hoje mesmo, antes do jogo, a gente conversou bastante. Então, o Klaus sabe dos jogadores que nós estamos interessados, ele está indo ao mercado, ele está correndo atrás, mas aquilo que eu falo, né? No momento que o Grêmio se interessa por um jogador, parece que é um clube da Europa, né? Então, a gente está atento, sim, está ligado, está buscando, está trocando ideias, e quem sabe essa semana aí a gente tem mais alguém chegando. Mas eu sempre procuro comentar o nome do jogador no momento que ele assina o contrato. No momento que você começa a falar em nomes, depois não dá certo, aí já tem a cobrança, por que não veio, por que perdeu esse jogador. Então eu trabalho dessa forma aí, vamos aguardar. Como eu falei, quem sabe essa semana a gente tem alguma surpresa. Ô Renato, esse time, né, treinou, trabalhou a semana, né, não jogou lá no Ceará. Você esperava um rendimento melhor dessa equipe titular, e queria te perguntar também sobre cruzamentos. A gente viu o Grêmio criar várias chances, mas muitos cruzamentos na área, talvez mais no primeiro tempo aí. Te incomoda isso? Pode virar um vício do time, assim, né, abusar dos cruzamentos? Eduardo Moura, GE. Globo. Eduardo, eu vou voltar a falar que eu fiquei muito satisfeito com a minha equipe hoje. Só faltou o gol. Então o meu time cria com posse de bola, cria com cruzamentos. Nós já vencemos jogos, inclusive o Grenal do Beira-Rio com cruzamento, com gol do Diego. Só que infelizmente hoje a bola cismou em não entrar. Então criar o Grêmio cria, de todas as formas, dos dois lados, por dentro. Os números estão aí, as finalizações estão aí. Então a equipe do Grêmio está bem treinada, sim, a gente faz tudo durante a semana, sempre que a gente tem tempo. E eu volto a repetir, eu gostei muito da minha equipe hoje. Hoje, se o Grêmio tivesse ganho, hoje estaria todo mundo exaltando a equipe do Grêmio pelo que jogou, pelo que criou. Não é porque não ganhou que eu não vou exaltar a minha equipe. Pelo contrário, no momento que a minha equipe joga mal, eu sou o primeiro a cobrar disso. Mas quando joga bem, eu sou o primeiro a elogiar. Então hoje eu estou aqui elogiando a minha equipe, só faltou o gol, o meu time foi muito bem. Então se perguntou se eu esperava mais da minha equipe hoje, não, só eu esperava o gol, só faltou o gol, mais nada, a minha equipe fez tudo certo. É só você ver quais foram as oportunidades que o Corinthians teve. Nós enfrentamos o Corinthians, nós não enfrentamos qualquer equipe não, é uma grande equipe, com grandes jogadores, e mesmo assim a minha equipe foi o tempo todo melhor. Então por que eu não vou elogiar a minha equipe? Que eu falei, se o Grêmio tivesse ganho o jogo hoje, todo mundo estaria exaltando a equipe do Grêmio. Então, se as pessoas que viram o jogo não querem exaltar a equipe do Grêmio pelo que o Grêmio jogou, não tem problema, eu respeito a opinião de todo mundo. Mas o que vale para o meu grupo é a minha opinião. E a minha opinião, a equipe esteve muito bem. Renato, o jogo da próxima quarta do Grêmio é contra o Flamengo, né, no Rio de Janeiro. Eu queria saber de ti, o que tu tem achado desse início de novo comando no Flamengo? Tu acha que o Flamengo mudou muito em relação ao ano passado, ao time até do início desse ano, do Jorge Jesus? E que tipo de lembranças que te traz essa partida? Marinho Saldanha, site UOL. Não, Marinho, eu não tenho que comentar sobre a equipe do Flamengo. O que eu posso falar que é uma grande equipe. É disparado o melhor plantel do Brasil. As recordações que eu tenho da equipe do Flamengo... aquele 5-0 que realmente deu um branco muito grande na minha equipe. Uma outra vitória que o Flamengo teve foi com uma equipe totalmente diferente. Nossa, no Maracanã, que nós não merecíamos, inclusive, ter perdido. Faz parte. Vamos enfrentar o Flamengo de novo. Como falei, é o melhor plantel do Brasil, tem uma grande equipe. Agora, quanto ao desempenho, quem tem que comentar isso é a diretoria do Flamengo, o treinador do Flamengo. A gente sempre, nós continuamos respeitando todos os nossos adversários, inclusive o Flamengo. Então, o Campeonato Brasileiro, todo mundo vai jogar contra todo mundo. Dessa vez no Rio, depois vai ser aqui em Porto Alegre. Então, o Flamengo vai ter o mesmo respeito que o Corinthians teve, que o Fluminense teve, que o Ceará teve. Campeonato Brasileiro, assim, todo mundo joga contra todo mundo e a gente vai novamente para o Rio de Janeiro enfrentar a equipe do Flamengo e vai jogar da forma que a gente está acostumado há 4 anos. Vamos respeitar o Flamengo? Sim, o Flamengo é uma grande equipe. Sim, o Grêmio também é uma grande equipe. É um clássico do futebol brasileiro.
Então não importa o momento que uma equipe ou outra equipe esteja passando, é sempre uma grande partida, um grande clássico, é dessa forma que a gente vai encarar o Flamengo. Tudo bem, Renato? Robinho, recém-contratado, como é que você pensa utilizá-lo nesse time do Grêmio? Wagner Martins, Fox Sports. Olha, Wagner, o Robinho ele tem várias qualidades e é um jogador que é vencedor, é um jogador que é muito profissional e um jogador que joga em várias posições. Então isso é importante para o treinador. Você pode colocar ele numa posição, daqui a pouco você pode mexer as peças e colocar ele numa outra posição sem ter que tirar esse jogador. Então eu gosto muito do momento que você possa mexer essas peças dentro do campo sem tirar o jogador. E é um jogador que, como eu já falei, é vencedor, é um jogador que está chegando no grupo do Grêmio. No tempo que ele teve no Cruzeiro, ele esteve muito bem. E agora um jogador que chegou no grupo do Grêmio é mais um jogador para nos ajudar. Aonde que eu vou utilizar, aonde não vou utilizar. Bom, aí é uma conversa que eu vou ter com ele, até porque eu sempre falo para vocês, o meu time não tem 11 titulares, eu tenho um grupo, então toda vez que um jogador for chamado, ele tem que dar conta do recado. O Robinho vai ter as oportunidades dele, mas como eu falei, é um vencedor, é um jogador que por onde passou ganhou, e além do mais joga em várias posições, mas no momento que eu vou utilizá-lo em uma ou outra posição, eu sempre gosto de conversar antes com o jogador para ver onde ele se sente melhor. Eu acredito, pelo que eu já vi o Robinho jogar, onde ele mais gosta. Mas aquilo que eu falei, eu vou antes ter essa conversa com ele. Oi, Renato, boa noite. O Grêmio não teve uma atuação linear, digamos assim, ao longo da partida, oscilou bastante, mas eu queria ouvir de você, o que mais te incomodou com relação ao Grêmio nessa partida contra o Corinthians? Bibiana Bolson, da ESPN Brasil. Bibiana, eu volto a repetir, eu gostei da minha equipe, faltou o gol. Se o Grêmio tivesse feito um gol de pênalti na jogada hoje, estaria todo mundo falando aqui, o Grêmio é uma grande equipe, o Grêmio jogou muito, o Grêmio criou, o Grêmio foi muito superior ao Corinthians. Então, aquilo que eu falei, talvez tenha faltado um pouquinho mais de tranquilidade no último passe ou nas finalizações. Mas criamos bastante, é importante que criou. E, como eu já falei, na minha opinião, o melhor jogador em campo foi o Cássio. Então, isso já fala por tudo. Eu fiquei bastante satisfeito com a minha equipe. Não é porque nós não vencemos que eu vou ficar cabisbaixo. Lógico, fiquei triste por não termos ganho, porque nós fizemos uma grande apresentação contra uma grande equipe. Acontece, mas o Grêmio buscou a vitória. Merecia a vitória, inclusive, pelo que fez durante os 90 minutos. E não estou nem falando só do pênalti, mas pelo que nós criamos. Mas, infelizmente, hoje o Cássio, mais uma vez, teve uma noite muito feliz e no meu entender, nós deixamos escapar mais 2 pontos com aquele que nós ganhamos, mas nem por isso vou deixar de elogiar minha equipe. Paulo Lúcio será o próximo a conceder a entrevista coletiva. Obrigado, Renato. Uma boa noite.